Olá, eu sou Daniele Rossini, eu sou psicóloga e sou neuropsicóloga. Sempre digo que eu sou mãe da Super Naná, essa figura que transformou a minha vida. E juntando vários elementos dos conhecimentos em neurociências, em psicologia, aspectos da maternidade, surgiram o Bom Pra Cuca. O Bom Pra Cuca tem uma vertente para pais e o Bom Pra Cuca tem uma vertente para educadores, onde eu colaboro com a Valéria Ramalho para a gente poder levar um pouco dessa proposta do Bom Pra Cuca para esses lugares, para esses ambientes. E aqui estou eu para falar um pouco de como o Bom Pra Cuca ajuda a gente ou ajuda a conceber um pouco a ideia sobre o funcionamento emocional e o funcionamento emocional dos pequenos. Nós que somos gente grande, a gente às vezes perde um pouco a capacidade de ler como os pequenos traduzem, entendem as emoções. E aqui a proposta é a gente fazer uma série de vídeos falando um pouco de cada uma das emoções básicas. Então a gente vai falar de alegria, a gente vai falar de medo, a gente vai falar do nojo, a gente vai falar da tristeza, a gente vai falar da raiva. A gente entendendo um pouco mais como os pequenos traduzem, entendem, elaboram, lidam com essas questões emocionais, permite a nós, que somos gente grande, que estamos com eles o tempo todo, sejam enquanto adultos, sejam enquanto profissionais que estão junto com essas crianças, leiam melhor essas situações, entendam melhor a característica, a questão emocional que está se passando com o pequeno naquele momento. Se nós somos melhores leitores, podemos trocar melhor com os pequenos por meio de uma comunicação mais eficiente, por meio de uma modelagem. Nós ensinamos as crianças a lidarem com as emoções, porque nada nasce pronto nesse sentido, inclusive no quesito emocional. A proposta é que a gente possa elaborar, lidar e ser cada vez mais eficiente no gerenciamento das nossas emoções ao longo da vida. É isso que nos torna emocionalmente inteligentes. Não aqueles que deixam de sentir alguma coisa, mas aqueles que são capazes de gerenciar bem aquilo que estão sentindo. Mesmo quando esse gerenciamento me ensina a colocar um pouco a minha resposta de lado para poder lidar com a situação. Mas dado esse preâmbulo, a gente vai começar a mergulhar em cada uma das emoções aqui dentro dessa série sobre as emoções no Bom Pra Cuca. Então vamos agora falar de uma outra emoção que volta e meia a gente tenta deixar ela trancada dentro do armário para ela não aparecer. Mas se ela aparecer, talvez você sabendo lidar e reconhecer um pouco mais o que está acontecendo, vai ser um excelente auxiliar no manejo dessa emoção. Vamos falar então da raiva. A raiva é uma emoção muito honesta. Você já parou para pensar o quanto a raiva é honesta? A raiva é difícil de ser disfarçada. A raiva enquanto emoção, a expressão física da raiva vai trazer uma tensão. A raiva, ela te coloca para poder agir, para poder lidar com a situação de uma maneira impactante, de uma maneira intensa, né? Na raiva, você fala aquilo que você não gostaria de falar. Na raiva, você expressa fisicamente, verbalmente, o que você não gostaria de expressar, o que a gente tem tanto esforço para poder conter numa série de situações, numa série de eventos na nossa vida. Mas e se a gente conseguir administrar a raiva? E se a gente aprender a lidar com a raiva, não deixando ela de lado? É claro que tem situações em que eu não posso colocar a minha raiva para funcionar. Eu vou ter que conter ela para poder lidar com ela em outro momento. Porque com tamanha força que a raiva apresenta, se eu deixar ela invadir uma determinada situação, a chance de se perder o controle na vigência da raiva é muito significativo. E se eu começar a trabalhar essa sensação de raiva desde o começo, a forma com a qual ela se intensifica diminui e a gente parte muito mais para uma resolução daquela situação do que de uma resposta mais raivosa daquela situação. E é isso que a gente tem que tentar ajudar os pequenos. Então a raiva ela tem uma expressão física que é muito traduzida por essa tensão. Há uma tensão mandibular, há uma tensão
do corpo de uma forma geral, né? Muito nesse sentido de gerar e de organizar um determinado ataque. A gente tem uma descarga intensa, a gente tem os músculos muito preparados, muito fortalecidos, como se eles fossem realizar um determinado ataque mesmo. Então a gente fica vermelho de raiva e fica mesmo, né? A gente tem essa descarga física muito intensa. Imagina isso acontecendo num pequeno. Um pequeno que quando ele está com raiva, a única coisa que ele consegue fazer, inclusive porque eles ainda não têm o controle cerebral ajustado, né? Então ele acaba tendo uma resposta na vigência daquele afeto, na vigência daquele sentimento. Então, uma das primeiras respostas que a criança irritada, que a criança com raiva vai apresentar é uma resposta física. Um bebê irritado morde, arranha, não é verdade? Uma criança irritada, brava, bate. A gente tem que ajudá-los a passar por isso e buscar respostas que são muito mais eficientes. Eles não têm que engolir aquela situação, mas eles têm que aprender a falar, por exemplo, não gostei, diante de uma situação que eles não gostaram. A criança, a gente tem que auxiliar a criança a sair da ação motora para partir para uma ação verbal não agressiva, mas eficiente. E o que a gente vai chamar aqui de assertivo, que vai acertar no alvo. Eu vou falar o que eu quero, o que eu penso, sem a intenção de te agredir. Meu Deus, Dani, mas você está propondo algo que é difícil para um adulto? Sim. Isso mesmo. Então a gente vai ter que treinar isso bilateralmente, em nós que somos gente grande, para atuarmos como modelo com os pequenos e ajudar os pequenos a descobrirem quais são as formas, as diferentes formas que eles têm de expressarem alguma coisa de uma maneira mais certeira, mais acertada no alvo, mais assertiva mesmo nesse sentido. Então, uma das coisas que a gente tem que ajudá-los, se a criança acaba na hora da raiva, na hora daquilo que está incomodando, tendo uma tendência a ter uma expressão motora, e essa expressão motora muitas vezes vem na via de bater, vem na via de jogar alguma coisa, a gente tem que ajudar a criança numa contenção. Se numa hora dessa, se uma criança bate, você bate de volta, o que será que você está demonstrando para essa criança? Você diz, não pode bater e bate de volta, você diz, não pode, isso é feio, entre aspas, que é algo que não vai funcionar nesse sentido, mas você não pode fazer isso. E faz esse comportamento de volta, isso você tem que pensar. Se você não está sendo capaz de manejar a sua raiva, vai ser difícil você ensinar para uma criança a administrar isso também. Mas a partir do momento que a criança tem uma expressão de raiva, e essa expressão de raiva é motora, tacar alguma coisa, bater de alguma forma, a primeira coisa que é importante a gente fazer é a gente fazer uma contenção. É a gente segurar os braços da criança com delicadeza, não é com força, não é para machucar, não é porque a gente está perdendo o controle de dente cerrado, porque daí eu estou traduzindo raiva do mesmo jeito para essa criança. Mas é a gente pegar, baixar na altura da criança, porque a gente tem que fazer eles saírem daquele estado de resposta raivosa. Então a gente baixa na altura dos pequenos e fala com eles, não, você não pode fazer isso. Vamos tentar respirar, vamos tentar se acalmar. Quando você estiver calmo, quando você estiver tranquilo, a gente vai tentar conversar. Quantas vezes nós que somos adultos entendemos que a gente não pode tomar decisões de cabeça quente? É a mesma coisa com as crianças. E a gente vai ter que ensinar isso para eles, porque a tendência natural é fazer alguma coisa quando você está de cabeça quente, é reagir quando você está de cabeça quente. Olha, se você não gostou disso, você não deve bater, porque bater vai magoar, bater vai machucar, bater vai fazer uma série de coisas que não são legais. Diz que você não gostou, e aí a gente vai poder conversar, e aí você vai poder conversar com seu amigo, e aí a gente vai ver o que faz. Então, é reconhecer o que está sendo sentido. Olha, se você não gostou, fala que você não gostou, mas saber o que você pode fazer com isso. Então a raiva, ela vai exigir da gente essa administração, como todo sentimento, como toda emoção que a gente está falando aqui, ela vai exigir da gente que a gente reconheça e administre. Então eu reconheço que eu estou com raiva, que eu não gostei, que eu fiquei brava, e eu não espero que a criança fique e fale, olha, desculpa, eu não gostei do que você fez, então agora eu preciso de um tempo e depois a gente conversa. Imagina, seria excelente, nem sei se seria excelente, mas seria inesperado isso acontecer, não é verdade? Então a criança vai aos poucos aprendendo a verbalizar ao invés de reagir, né, em termos motores a esse comportamento. Então para verbalizar, ela primeiro vai ter que reconhecer.
Entendendo que aquilo está incomodando, que aquilo está irritando, que aquilo está chateando, aí então quando estiver tranquilo, fala que não gostou, fala que não quer. A outra pessoa tem que às vezes dar um tempo, porque na hora da raiva ninguém vai conseguir fazer muita coisa. Não, pera, então vamos dar um tempo pro fulano porque ele já falou que ele não gostou. Acho que ele tá muito bravo, acho que ele tá muito irritado, vamos dar um tempo para ele. Quando o fulano estiver calmo, ele vem conversar com a gente. E daí a criança chora o que tem que chorar muitas vezes, porque a gente chora de raiva, não é verdade? Então a gente pode chorar o que tem que chorar, e quando as coisas se resolverem um pouco mais, é a hora da gente começar a ajustar. Crianças vão precisar de mediações, porque a forma deles poderem ver algumas coisas ainda são muito voltada para eles. Se aquilo me chateou, eu estou chateado porque aquilo me chateou. Eu não necessariamente considero se aquilo poderia chatear o outro também, por isso que o outro fez tal coisa, por isso, então eu vou partir do meu jeito de funcionar. E aos poucos, conforme a gente vai mediando e ajustando, falar, olha, mas pode ser, eu vou ensinando empatia para a criança nesse sentido, olha, pode ser que ele tenha feito isso por causa disso, pode ser que isso tenha acontecido por causa disso. Olha, eu entendo o que você está sentindo, mas é importante que você veja que também não dá para ser assim, etc. Ou seja, reconhece, tenta verbalizar ao invés de ter uma resposta motora e tenta lidar com a situação conforme for conseguindo administrar aquela situação. E depois é importante você falar de como foi importante lidar, falar, resolver, administrar aquilo que estava acontecendo. Porque por meio dessa administração, olha, não precisou bater, a gente conseguiu conversar, foi bacana, não é verdade? Uma desculpa, no momento em que a gente reage de raiva, é importante uma desculpa acontecer de forma genuína. Mas não só pedir desculpas por pedir desculpas, é ter a possibilidade de elaborar a situação, ter a possibilidade da criança resolver, lidar com aquela situação. Então, olha, o que a gente pode fazer para poder elaborar essa situação? Toda criança tem que ter a chance da elaboração diante daquilo que ela fez de alguma forma que não foi bacana. Combinado? Então é isso. Gostou? Gostou um pouco disso que a gente falou aqui na nossa série sobre as emoções? Acompanhe os nossos vídeos, acompanhe o nosso canal no YouTube. Não deixe de dar o seu joinha, não deixe de compartilhar, porque aqui estamos para trocar. Essa é a proposta do Bom Pra Cuca. Não deixe de seguir a nossa página no Facebook, temos a página do Bom Pra Cuca Pais, temos a página do Bom Pra Cuca Educadores. Se você gostou e quer conhecer um pouco mais do nosso trabalho, entra aqui no nosso site para que você possa pegar o nosso material, entender um material gratuito, para que você entenda um pouco mais de algumas ideias de como pensamos, combinado? Mas não deixe de partir da ideia de que o Bom Pra Cuca é uma proposta de troca, uma proposta de interação, porque de verdade no dia a dia é você quem faz. Então o Bom Pra Cuca é uma proposta onde você faz do seu jeito, mas sabendo como funciona. Até um próximo, até!